Resolvendo exercícios. Hoje a gente tem um monte de exercícios para resolver. Calcule a derivada das funções abaixo. Sempre o mesmo título. Enquanto isso, a nossa primeira função é essa daqui. Como a gente tem vários para resolver, os 4 primeiros eu vou fazer bem devagarzinho, separando quem seria a função f e quem seria a função g. A partir da letra E, a gente vai tentar fazer direto, seguindo as propriedades e mais ou menos a ideia automática de como é que faz, certo? Então, nesse caso aqui, a gente tem duas funções. A gente tem a função f e a função g. Qual seria a função de fora? X ao cubo. Qual seria a função de dentro? 5x² mais 3. Repara que se eu compor f com g, a gente vai ter exatamente essa função ali. Vou precisar da derivada delas, então a derivada de f é 3x² e a derivada da g é 10x. Então, lembrando que a regra é, a derivada de f composta com g é deriva f e mantenho a função g lá dentro, ou seja, continua com a composição, e depois multiplica pela derivada da função g. Então, a galinha vai ser o quê? Derivada da f com a g dentro. Derivada da f com a g dentro. Com a g dentro é, em vez de x, a gente escreve tudo isso daqui, toda a função g. Então, vai ficar 3, 5x² mais 3 ao quadrado, repara que eu só usei aqui, vezes a derivada da função g, que é 10x. Então, aí a gente terminou. A gente pode escrever um pouco mais bonitinho, né? 30x, 5x² mais 3 ao quadrado. E tá aí resolvido o nosso primeiro exercício. Vamos para o segundo, então. Essa aqui é a função letra B, outra função H. Temos que lembrar qual é a função de fora, raiz quadrada, e qual é a função de dentro, é o que a gente tem ali dentro, 2x mais 3, e saber que eu vou precisar das duas derivadas. Derivada da raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x, e a derivada da função g é só o número 2. Então, daí, f composta com g derivada é f' composta com g vezes g'. Então, a galinha de x vai ser, pega essa função e em vez de escrever x, escreve isso daqui. Escreve a nossa função g. Vai ficar, então, 1 sobre 2 vezes 2x mais 3, dentro da raiz, vezes a derivada da função g, que vale 2. Essa aqui vale até a pena a gente organizar, né? Corta o 2 com o 2 e vai ficar a galinha de x é igual a 1 sobre raiz de 2x mais 3. Então, aí, letra B resolvida, bora para a próxima. Letra C, então, tangente de 2 na x. Qual é a função de fora? É a tangente de x. Qual é a função de dentro? É 2 na x. Derivada da tangente é secante ao quadrado de x. E a derivada da função g vai ser 2x ln de 2, certo? Então, reparem que todas aquelas formulazinhas que a gente tem, é muito bom que a gente já tenha decorado todas elas. Fica bem mais rápido a gente resolver o exercício. Como é que vai ficar, então? A galinha de x pega a derivada da f e, em vez de escrever x, escreve a função g. Então, vai ficar secante ao quadrado de 2 na x, isso tudo multiplicado pela derivada da função g. Então, é 2x ln de 2. Dá para organizar isso aqui? Não dá muito para organizar, eu não posso fazer nenhum tipo de produto. Então, a galinha de x é 2 na x ln de 2 vezes secante ao quadrado de 2 na x. Não tem muito o que fazer. Letra D, então, última que eu vou fazer com f's e gzinhos aqui. A função de fora é e na x, a função de dentro, x² mais 1. Derivada de na x é o próprio, derivada da nossa função g, 2x. Ainda na definição que a gente tem, qual vai ser a galinha? Vai ser derivada da função f
em vez de escrever x, a gente escreve a nossa função g. Basicamente, eu estou derivando isso, imaginando que isso aqui é um x, certo? Qual é a derivada? É ele próprio. Vezes a derivada partezinha ali de cima, ou seja, vezes 2x. A gente normalmente coloca o polinômio na frente e o e depois, mas é só questão de gosto. Então, reparem que a gente vai começar agora a derivar sem escrever a f e a g. Então, a gente já tem que ter na cabeça a ordem das funções, qual é a função mais de fora, qual é a função mais de dentro, e tem que também saber a fórmula da derivada, né? F'g vezes g'. Não pode mais esquecer nada dessas coisas. Vamos pro próximo, então. Letra E, uma raiz, ainda tá simplesinha as nossas funções, a gente não tá fazendo muita bagunça ainda com elas. Qual vai ser a derivada? A galinha vai ser a derivada da função de fora. Função de fora, raiz de x. Raiz de x, 1 sobre 2, raiz de x. O nosso x é x² mais 3. Vezes a derivada da parte de dentro, que é 2x. Essa aqui também fica bonitinha a gente simplificar. De onde a nossa resposta vai ficar a galinha de x é igual a x dividido por x² mais 3. Bem tranquilo, a gente não precisa mais da f e da g, a gente já entendeu como é que faz. Vamos para o próximo. Bom, esse aqui para complicar mais, além da gente ter uma composição aqui, aqui a gente tem um produto ainda. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a regra do produto. A galinha de x vai ser o quê? Derivada do primeiro, 3x², vezes o segundo. Então, repete todo esse negócio aqui. Mais da fórmula, x² vezes, agora eu vou ter que derivar esse aqui, regra da cadeia. A função mais de fora é esse expoente, então, baixa o expoente, repete o nosso x e tira 1. 3/4 menos 1 vai ficar menos 1/4, então menos 1/4, vezes a derivada do que tem aqui dentro. Parênteses, porque a gente tem uma soma, então ficaria mais 2x na menos 3 mais 0, certo? Então aqui tem direitinho a derivada. O que eu posso arrumar disso daqui? É o seguinte, esse mais eu não preciso, deixa eu apagar ele ali. Esse 2 eu posso simplificar com esse 4, vai me sobrar um 2. E repara que eu tenho x² vezes x na menos 3, isso vai dar 1. Então, eu também vou poder cancelar esses dois caras aqui. Vai ficar, então, assim. A galinha de x é igual a 3x², tudo isso daqui a 3/4, mais 3, que multiplica tudo isso daqui na menos 1/4. Logicamente, eu poderia tentar pensar em colocar alguma outra coisa em evidência aqui, eu poderia colocar o 3, que apareceu nos dois também em evidência, mas não vou fazer essas coisas, vou deixar assim, já tá bem bonitinho. Função g, então, repara que aqui é uma função normal, aqui é uma função normal, eu só tenho uma composição aqui, e o resto eu tenho somas. Somas é a parte boa da derivada, que eu posso separar todo mundo. Então, deriva o primeiro pedacinho, 8 vezes 4, 32, x na 7, mais composição. Deriva de fora, que é o expoente 2, então vai ficar 2 vezes x mais 1, na 1, não vou colocar o 1, vezes a derivada de dentro, que seria 1. Então, também não vou colocar o 1. Mais a derivada cossecante, que é menos cossecante de x vezes cotangente de x. E tá aí, não tem muito o que a gente fazer, tá ótimo. Vamos para a próxima. Letra H, repara que a gente tem um quociente e em uma parte a gente tem uma composição, regra do quociente. Como é que vai ficar então? Vamos derivar. Derivada do de cima é 1 vezes o de baixo, x² menos 3, menos da fórmula da regra do quociente,
o de cima vezes a derivada do de baixo. Bom, aqui a gente vai ter que cuidar, porque a gente tem uma regra da cadeia. Então, como é que vai ficar? A derivada da raiz, 1 sobre 2 raiz do nosso x. Nosso x vale x quadrado menos 3, vezes, aí sim, a derivada que tem lá dentro, que são 2x. Tudo isso dividido por raiz de x quadrado menos 3, tudo ao quadrado. Uma micro-arrumação aqui, só para a gente não dizer que a gente não arrumou, eu vou cortar esse x, esse 2 com esse 2, o quadrado com a raiz, e como é que fica? Vai ficar, repete a nossa raiz, x ao quadrado menos 3, menos x mais 1 dividido por raiz de x ao quadrado menos 3. Porque eu já multipliquei ali e ainda tem um x aqui em cima, que eu estava esquecendo já. Então, eu vou escrever então aqui x quadrado mais x. Tudo isso daqui dividido por x quadrado menos 3. Em cima, vocês vão ver que tem um motivo para eu fazer isso. Repara que eles são iguais, então quando eu tirar o mínimo, esse aqui vai ficar bonitinho. Então, vai ficar assim, a galinha de x é igual. O mínimo em cima tirado, ele vai ser esse daqui. E quando eu multiplicar isso com isso daqui, o que vai sobrar é x quadrado menos 3 menos x quadrado menos x. Lembrando que esse menos é de todo mundo lá em cima. E tudo isso dividido por x quadrado menos 3. Aí, a gente vai simplificar esses dois aqui e podemos escrever a resposta assim. A galinha de x é igual a menos 3 mais x dividido por x ao quadrado menos 3 elevados na 3 meios. Por que elevado nas 3 meios? Porque quando eu fizer a divisão de frações, eu vou multiplicar esse com esse e esse com esse. E aqui eu tenho bases iguais. Então, eu posso repetir a base e somar os expoentes, que é 1 mais 1 meio. Então, a nossa resposta pode ficar realmente bonitinha. Repara que aqui a gente já derivou, mas é muito mais apresentável a gente escrever isso daqui do que isso daqui. Se dessem alguma coisa assim para vocês, a gente entra em pânico. Já com esse daqui, o nosso pânico pelo menos é um pouco menor. Vamos para a próxima. Temos aqui mais uma função. Eu não sei ainda como é que faz a raiz cúbica, eu tenho certa dificuldade em trabalhar assim. Não é isso daqui, tá? Tem gente que acha que só porque a raiz quadrada a gente decorou essa fórmula. Não, ela é um pouco diferente, eu não sei como é que é. Não lembro, então antes de derivar, repara que eu estou com a função, eu vou escrever 6x ao quadrado mais 7x mais 2 na x na 1/3. Assim eu sei derivar, então vou seguir nesse padrão aqui porque eu acho mais simples. A galinha vai ser quanto? Vai ser, deriva esse, então é 1/3, repete o x que a gente tem, elevado na 1/3 menos 1, bom, 3 sobre 3, menos 2/3, menos 2/3, vezes a derivada que eu tenho aqui dentro. Eu tenho um monte de soma, vou precisar de parênteses. Derivada de 6x quadrado, 12x. Derivada de 7x é 7. E derivada de 2 na x é 2 na x, ln de 2. Então, tá aí a nossa função derivada. Não tem muito o que arrumar nesse daí. A gente tem um produto de umas coisas muito diferentes. Não faz muito sentido tentar juntar alguma coisa. Então, próximo. Aqui eu tenho uma composição e dentro da minha composição eu tenho uma regra do quociente. Então, aquela ideia, a ordem é sempre importante, tá? Como é que então ficaria a derivada desse negócio? Ficaria 1 dividido por 2 vezes a raiz do nosso x, que é 2x mais 1, dividido por x menos 1. Calculei a derivada da raiz, vezes a derivada que eu tenho dentro.
Dentro eu tenho um quociente, então, regra do quociente. Derivo de cima, que é 2, vezes o de baixo, menos da fórmula, repete o de cima, vezes a derivada do de baixo, que é 1. Tudo isso dividido pelo de baixo ao quadrado, certo? Então, aqui está derivado já, mas a gente também pode fazer algumas arrumações. Como é que a gente pode escrever? Essa parte aqui, eu vou separar essa raiz, eu posso escrever raiz de 2x mais 1, dividido por raiz de x menos 1, e já vou fazer, inclusive, a divisão de frações. Então, vai ficar assim, raiz de 1 menos x, dividido por 2 raiz de 2x mais 1, vezes, aqui em cima eu vou ter o quê? 2x menos 2, menos 2x, menos 1. Tudo isso dividido por x menos 1 ao quadrado. Até teve coisa para simplificar, então como é que vai ficar o resultado no final? Vai ficar a galinha de x é igual a menos 3 meios vezes raiz de x menos 1 dividido por raiz de 2x mais 1 vezes x menos 1 ao quadrado. Aqui eu poderia ter feito a mesma coisa que eu fiz lá em cima, mas dessa vez eu vou deixar isso daí e vamos para o próximo. Letra K, isso de fato é um K minúsculo, tá? É o K cursivo minúsculo, mas isso não é importante. Importante para a gente no momento é calcular a derivada. Qual que é a derivada de ENax? É o próprio ENax, então é E na meio, x ao quadrado, mais 5 na x, vezes a derivada que tem aqui em cima. Bom, o meio pode ficar parado porque ele é uma constante, e eu vou multiplicar ele pela derivada desse pedaço aqui, que vai ser 2x mais 5 na x, ln de 5. Então, tá aí a nossa funçãozinha. É isso, não tem também o que fazer, a gente poderia tentar separar aqui para multiplicar, mas a gente não tem nada que a gente possa juntar. Então, deixamos assim mesmo e vamos para o próximo. Vamos lá. Composta, e dentro da nossa composta tem um quociente, então só cuidar com a ordem das coisas. Derivada da potência, 3x, o nosso x é tudo isso daqui, elevado ao quadrado, vezes a derivada que tem dentro. Derivada do de cima, 7, vezes o de baixo, menos de fórmula, o de cima, vezes a derivada do de baixo, que vai dar 4x. Eu não preciso pôr parênteses ou coisa do tipo, porque o outro pedaço deu 0. Isso tudo aqui dividido por 2x ao quadrado mais 3, tudo isso ao quadrado. Tentando deixar pelo menos um pouco mais bonitinho, a gente vai resolver essa parte aqui de cima e resolver as multiplicações aqui, juntar tudo na mesma fração. Vai ficar assim, 3, 7x mais 1 ao quadrado, dividido por 2x ao quadrado mais 3 ao quadrado, vezes. Qual é a confusão ali de cima? Eu tenho 14x ao quadrado mais 21, menos 28x quadrado, menos 4x. Isso tudo aqui, vou escrever parênteses pequeno para cima e para baixo. Vocês já vão entender qual que é a lógica desses meus parênteses. Eu vou juntar essas informações aqui de baixo. Então, vai ficar assim. A galinha de x é 3, 7x mais 1 ao quadrado, que vai multiplicar menos 14x, porque eu juntei essas informações, menos 4x mais 21, tudo isso dividido por 2x ao quadrado mais 3 na quarta. E temos mais uma feita, só faltam mais duas. Aí, bem tranquilinha, produto e regra da cadeia, na verdade, primeiro a regra da cadeia e depois o produto. Como é que vai ficar? A galinha de x é
expoente, derivada 2x, o nosso x é x vezes tangente de x na 1, vezes a derivada de dentro, que é um produto. Derivada do x é 1, então vai ficar só tangente de x, mais da fórmula, x vezes a derivada da tangente, que é secante ao quadrado de x. Não tem o que fazer, deixamos assim, não vai melhorar muita coisa não. Essa é das boas. Se vocês estiverem com dificuldade com esse 4 aqui, a gente pode escrever, não estou derivando, a nossa função assim, cotangente de x ao quadrado menos 3 ao quadrado elevado na quarta. E a gente tem quantas funções? 4. Uma, que é o x na quarta, 2, que é o cotangente, a nossa terceira, esse outro x quadrado, e depois a gente tem o 2x menos 3. Então, deriva e repete, deriva e repete. Qual que é a derivada do expoente 4? É 4x, o nosso x é cotangente de 2x menos 3 ao quadrado ao cubo, vezes, agora, a derivada desse pedaço. Qual que é a derivada da cotangente? A derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado do nosso x, 2x menos 3 ao quadrado. Agora, derivamos quem que era esse nosso x aqui. Bom, é o expoente, então é 2 vezes o nosso x na 1. Na 1 eu não preciso colocar, e agora sim eu vou derivar o meu polinômio, a parte mais de dentro, que vai ficar com outro 2. Organizar isso não tem muito o que fazer. Eu tenho 4, 2, 2 e um sinal de menos aqui. É o que eu consigo fazer. Então, vai ficar menos 16, 2x menos 3. E o resto não tenho o que fazer. Vou repetir. Vou só colocar o 3 aqui junto com a tangente. A gente sabe que é a mesma coisa. Vezes cossec ao quadrado de 2x menos 3 ao quadrado. Então, tá aí um monte de exercícios resolvidos. Regra da cadeia é super útil, a gente vai usar o tempo inteiro, todos eles misturando ainda, né? Com regra do produto, com regra do quociente, com tudo que a gente já conhece, a gente pode fazer agora uma salada bem misturada aí com todas essas informações. Tem mais exercício na lista.